Sim, então se você pode... Festa de Arromba. Festa de Arromba. A festa de Arromba é uma criação do mestre Canjiquinha. Tá? Como eu falei, existe na Bahia 365 igrejas. E todas elas têm um santo padroeiro, onde é homenageado pelos seus devotos. Né? As mais conhecidas mesmo, ou a mais conhecida, é a festa da Boa Viagem, Lavagem do Bonfim e Ribeira, tá? Conceição da Praia, essas festas assim, Rio Vermelho, né? As pessoas se reúnem, vão para essas festas, comemorar, e os capoeiristas organizam suas rodas, e lá eles vão jogando, o público vão jogando dinheiro, e eles vão arrecadando e tal. E normalmente guardava na cabaça, né? Mas chega uma hora que o dinheiro some no final da roda. E aí todo mundo queria, porque esse dinheiro é para dividir, para beber e tal. Mas sempre tem um espertinho que pegava esse dinheiro e sumia com ele. Então, aí existia uma revolta, então, por conta dos capoeiristas, e eles terminavam brigando entre si, tá? Um batendo no outro e tal. Aí o mestre Canjiquinha, muito sabiamente, ele pegou essas ideias e levou para o show dele. Então o que ele fazia? Ele colocava um dinheiro no chão, às vezes, né? E a gente pegava o dinheiro, alguém pegava, e aí na hora de dividir a gente brigava entre nós mesmos. Tá? E aí ele deu o nome de Festa de Arromba. Tá? Esta é uma coisa. A Muzenza, na realidade, é essa história que já está aí na apostila. Essa é a história que ele conta. Que ele tirou, e aí ele deu uma dança, né? Lá, né? Mas o toque é esse aí, tem num CD, eu não me lembro agora o nome da pessoa, mas eu posso passar para você pesquisar. Sim. O Gladys eu acho que deve até ter esse CD. Tá? Se não tiver, a gente arranja um jeito. Esse CD que o senhor está falando é um capoeirista que ele tocou? Que ele toca, que ele gravou. Ele gravou muito bem gravado. Aluno do mesmo? Não é aluno do Canjiquinha, ele é de São Paulo. Eu não acho que ele é baiano, mas ele está em São Paulo. Entendi. E ele conseguiu dar uma roupagem muito bonita nessa música. Tá? Sobre o toque de samango, eu escutei vários nomes, na verdade. Samango, samongo, tamango. É samango. É samango mesmo. Samango, tá? Que vem, antigamente, como é que fala? Existe a polícia, eles davam o nome de samango, certo? E o samango ele vinha a cavalaria, tinha cavalaria. E a cavalaria, ela... Então ele criou... E a dança de lado. Entendeu? Então, e ele também levava isso para os shows. Os movimentos eram mais específicos. Os movimentos específicos, não é um jogo específico. O que eu aprendi era um momento específico, como rasteira, chapa, voo do morcego, você entendeu? Esses eram os movimentos. O que é muito importante eram as rasteiras. A ginga de lado. Tá? Não, a defesa sempre saindo do movimento para trás, ou saindo da rasteira, tirando o pé, saindo da rasteira. Não tem uma defesa assim, descendo
como uma resistência, uma componente, isso não existe no samba. É a mesma coisa, por exemplo, não existe os parafusos e os pulhos. Não essas existe. coisas. Não. É uma coisa mais... Eu mantenho isso porque se você colocar movimentos, outros, aí você tira a característica. A essência do toque. Do toque, exatamente. Porque você já tem, por exemplo, na capoeira contemporânea, você já faz acrobacia, já faz, certo? Na regional você já faz tesoura, já faz, né? Apesar que a tesoura a gente tentava dar tesoura no pescoço um do outro, certo? A tesoura existia no samango, ele colocava. Era dado no pescoço, a pessoa saía no AU, tal, certo? Dava um voo no morcego, batia de lado, a pessoa caía. Porque a gente fazia isso num tipo de representação mesmo, representava mesmo. Aí o senhor continua fazendo essas... Eu faço aqui na academia, quando eu dou curso eu faço também, né? Mostro para as pessoas. Ainda essa semana eu estive lá em Maringá e eu falei, né? Não dei o samango porque não tinha tempo e eu dei outra coisa, que é o samba de Angola, certo? Então, por isso não... E o samango é exatamente isso. Tem algumas perguntas assim, mas... Não, já que você falou sobre o samba de Angola, que diferença tem o samba de Angola com o samba que a gente escuta, o samba de roda? Tem mais algum outro samba que o senhor ensine para seus alunos, ou que você pode me contar? Existe uma pesquisa aí, acho que um ano retrasado, um negócio desse, catalogar 80 tipos de samba. Tá? E acredita-se que essas características de samba, ele vem do samba de roda, o samba de roda tradicional. Tá? E o mestre Canjiquinha, ele criou o samba de Angola, com o berimbau, não tem canto e tem movimentos específicos também, não é um jogo em si, é um jogo, mas com movimento específico. Então a base dele é o samba, você samba, tá? O samba, esses 80 tipos de samba, a base para se dançar quase que é a mesma. Tem alguma diferença, sim, por conta do sotaque do samba, tá? Do balanço do samba. Né? Porque o samba de avenida de carnaval, ele tem um sotaque. O samba de gafieira, ele tem outro sotaque. Tá? O samba de roda, ele tem uma outra levada, embora todos os sambas devam sair daí do samba de roda. Tá? Então, o samba que se faz hoje, em final de roda, é um misto do samba de Angola, tá? Com o samba de roda tradicional. Tá? Só que entra um homem e uma mulher. Aí entra uma mulher, tira a mulher, entra um homem, tira o outro homem, e eles vão sambando. Tá? A diferença é que no samba de Angola, nós temos rasteira. Então você dá rasteira, a pessoa sai da rasteira, tá? Aí tem AU, tem um tipo de uma chamada, que a pessoa sai no AU, tem meia lua de compasso rasteira, certo? Então, o que é interessante, muito interessante, o desenvolvimento, é da rasteira, porque eu te dou a rasteira, você pula. Você tenta dar rasteira, eu pulo. Que isso também vem do samba duro, tá? Do batuque, tá? Isso aí vem desse tipo de samba. Então, são duas diferentes, são dois sambas diferentes. O samba de Angola, o samba hoje de final de roda, de capoeira. Agora, o samba de roda, por quê? Ele por que é chamado de samba de roda? Porque as pessoas permanecem em círculo e entra só uma mulher ou pode entrar um homem, é sempre um por vez.
No samba de Angola entra 2. No samba de tradicional, hoje agora, o samba de final de roda de capoeira, entra 2 também, um homem e uma mulher. E no samba de roda entra 1 por vez, que a gente chama também samba de umbigada. Só entra samba e aí tira a mulher, ela é que convida. Eu entro lá e sambo, eu convido uma pessoa para, eu coloco no samba quem eu quero. Não entendi. Entendeu? Entendi. A bateria é formada igual. A bateria não tem berimbau. Aham. Tem viola, pode ter um violão, certo? Mas normalmente a bateria era pandeiro e viola. Entendi. Ou então só pandeiro e palmas. Tá? Hoje já se incrementou um pouco mais. Então tem até surdo, tem timba, você entendeu? Está aumentando. Tem um atabaque, tá? 2 pandeiros ou mais de 2 pandeiros, quanto queira colocar, tá? Tem pessoas que cantam com viola, para dar a tonalidade, fica mais bonito. Existe vários, o samba chulado, né? Que é onde as pessoas cantam assim, um tipo de ladainha e eles fazem dueto, fazem segunda um com o outro, é muito bonito, é muito interessante. Né? Não, legal. Eu também queria saber mais ou menos um pouco sobre o mestre Canjiquinha, mais um pouco sobre a história, né? Ele, eu li sobre ele que ele não era ele não treinava nem dava uma aula específica, ele não se enquadrava eu sou capoeira regional, eu sou capoeira Angola. Eu queria saber mais sobre isso, mas o que ele pensava e o que o senhor também pensa com isso aí. É exatamente isso que você acaba de falar, a pergunta é a resposta, tá? Ele não se enquadrava, assim como eu também sigo ele, eu não me enquadro, né? Eu me considero um bom angoleiro, eu me considero, tá? Mas eu não me considero angoleiro, eu sou um capoeirista. Se toca Angola, eu jogo. Se toca um jogo mais rápido, eu jogo. Se toca uma regional, eu jogo e tento ser bem específico na regional. Tá ok? Entendeu? Porque eu não sou regional, tá? Mas eu joguei regional com pessoas que jogavam regional e a gente vai se adaptando. Hoje, o que é que eu fiz? Eu procurei pesquisar a regional, né? E estou ensinando o regional, tá? Ensino o regional. Eu acho que não deixo a desejar. Eu ensino dentro dos fundamentos, dentro dos princípios, tá? Sim, sim. Também não me intitulo regional, eu sou regional, não, eu sou capoeirista, que jogo Angola, jogo regional e jogo que não é nem Angola e nem regional, certo? Que é aquilo que o pessoal chama de capoeira contemporânea. Eu procurei dar um nome a esse tipo de jogo e limitei alguns movimentos. Eu chamo de jogo solto. Jogo. Porque o que é jogo? Jogo é uma combinação de ideias que trabalha ataque, defesa, contra-ataque e acrobacia. Dentro de um tempo de ação e reação e objetividade. Certo? Esse é o jogo, para mim. Tá? Que pode ser tanto na Angola como na regional. Tem a acrobacia na Angola? Tem. Quais os movimentos de acrobacia? Ponte, queda de rim, vai atrás, volta, você entendeu? Tem o flip na Angola. Tem acrobacia na regional? Tem o AU, certo? Também tem ponte, tá? Então tem acrobacia em todos os tipos do jogo.
Agora, na Angola não tem movimento aéreo, não tem ingresso dobrado, na regional também não tem. Então são esses movimentos que não entram nem na Angola e nem na regional. Né? Aquele salto, aquele negócio. O que é muito importante é que a gente não... as pessoas que os fazem, que os criam esses movimentos, ele não sabe usar dentro do jogo, num tempo de ação e reação e objetividade, tá? Ele não sabe, mas eles fazem sozinho, um faz lá, outro faz cá, e isso não é o jogo. O jogo tem que combinar as ideias, é um diálogo, é um teatro. Teatro tem que ter uma combinação de ideias. Se não tiver isso, não podemos considerar teatro. Certo? Certo. Então o Canjiquinha, ele partia desse princípio. Quando ele ia fazer show, ele dizia, isso aqui é Angola. Os movimentos que se joga Angola são esses. E aí a gente já tinha ideia de como, né, trabalhar esse movimento. E aí ele dizia, o jogo é assim. Aí ele colocava lá, tocava o berimbau e a gente ia lá e jogava. Certo? Entendi. Entendeu? Sim, sim, sim. Aí São Bento Grande de Angola, é um jogo mais rápido, tá? Que daí também eu tirei a ideia do jogo solto. Que esse toque também é o toque que se propagou pelo mundo como regional, mas na realidade não é. Tá? Não é regional. Tá? A regional foi propagada falsamente. Né? As ideias, a ideia ou as ideias que propagou a regional é meio errônea. E a regional, na realidade, ela é mais fácil, porque o mestre Bimba, ele criou, ele sistematizou e escreveu. Então é fácil de você pegar. Aí você tendo uma ideia do tempo de ataque, defesa, contra-ataque, o tempo de ação e reação, você trabalha essa sequência, né? E tem um toque, você se coloca dentro do toque, automaticamente você vai criar, você vai ter um jogo, né? De regional. Já Angola é difícil, porque ninguém sabe quem foi o criador de Angola. Todos os angoleiros, né? Como Bimba, como Canjiquinha, Valdemar, Traíra, o próprio Canjiquinha, cada um tinha uma característica diferente, de ginga, de ideias, e que é isso que é bom na capoeira. Porque você tem uma ideia e eu tento anular a tua ideia. Você tenta anular a minha ideia, isso sem ferir a integridade física um do outro, e aí então fica bonito esse trabalho, essa elegância, né, esse respeito, essa consciência de quando tomou o golpe sem tomar e quando poderia acertar sem acertar. Certo? Certo. Então é isso aí. Já que começamos a falar sobre isso aí, eu queria saber também mais sobre o senhor, mais sobre o mestre Brasília. Quanto tempo já tem de capoeira? Bom, eu completo esse ano aqui 50 anos de capoeira. Tá? A ideia minha é a mesma do Canjiquinha. Eu organizei um pouco mais hoje, estou tentando organizar. Por exemplo, tudo isso que eu falei, Angola, regional, e o que não é nem Angola, nem regional. Então eu estou tentando organizar isso e dar a característica que eu aprendi, que eu participei, né, durante muitos anos, venho participando, que eu vi, tá, de grandes capoeiristas. Então eu estou tentando organizar essas ideias, que vem mais ou menos de encontro ao que o mestre Canjiquinha fazia. Como eu falei no começo, não sou nem angoleiro, nem regional. Eu jogo os dois, ou os três, ou os quatro. Porque tem jogo de dentro,
eu jogo de acordo com o berimbau. Quando o berimbau toca, eu procuro sentir o balanço e dentro desse balanço eu coloco mais ou menos os fundamentos do toque. Certo? É isso que eu faço. São 50 anos que eu completo esse ano, já fui homenageado em vários lugares, no Japão, aqui em São Paulo. Tive uma festa esse final de semana passado, né? Retrasado, né? Dia 13, 14 e 15, fiz uma festa muito grande, né? Muito boa, tá? Com convidados especiais. Então, essa é a minha ideia. Eu estou em São Paulo já há muitos anos, 44 anos. Eu, depois de 6 anos que eu estava fazendo capoeira, eu vim para São Paulo. Você começou aonde? Na Bahia. Comecei na Bahia com o mestre Canjiquinha. Tá? Vim em São Paulo, não com uma finalidade de fazer capoeira, de dar aula de capoeira. Eu gostava de jogar. Minha profissão era outra. Eu era pedreiro e queria trabalhar como pedreiro, né? Queria ter uma firma de construção civil. Cheguei até a montar, mas depois eu, né, abandonei por conta da capoeira. Não sei se foi bom ou se foi ruim, mas, né, tento sobreviver de capoeira há 44 anos. Não faço outra coisa, eu faço isso. Tá? Foi um dos pioneiros. Sou um dos pioneiros da capoeira em São Paulo. Sou um dos que ajudou a divulgar a capoeira para o mundo. Eu fui o primeiro capoeirista a chegar no Japão com um grupo de show, que ensinava, que fazia apresentação, desde puxada de rede, samba de roda, capoeira, maculelê, samba, tá? Música popular brasileira. Tá? E em 72, a primeira vez, você não era nem nascido, né? Entendeu? E hoje, tá? Continuo essa minha vida de sobrevivência e tentando manter assim, a capoeira, ela, lógico, dentro do que eu aprendi, manter essa tradição aí viva. Os grupos de capoeira têm seus nomes, né? As escolas. Isso começou, não é do início. Então, aí eu acho, o senhor vai me falar depois, se o mestre Canjiquinha não tinha um nome para o grupo de capoeira. Ele tinha um nome para o grupo de espetáculo, de show. E queria saber esse nome. E eu queria saber também depois, quando você começou a dar aula e tal, como foi o nome do grupo, como começou a dar aula e tal. Não, ele tinha um grupo de show que ele chamava, se não me engano, ele homenageava o mestre dele, Aberrê. Tá? E o show, eu acho que levava o mesmo nome. Tá? Sinceramente, agora eu não estou lembrado direito. Tá? Mas ele tinha um nome para identificar o trabalho dele. E todo trabalho, toda pessoa é conhecida pelo seu nome. Se você fizer um show e não der um nome, as pessoas vão lá assistir, mas depois esquece. Não, foi um show que a gente assistiu. Se tem um nome, eu assisti um show voando, né? Voador, sei lá, assim. Esse nome, para qualquer coisa, a gente atende pelo nome. Tá? Quando eu cheguei, que montei o meu trabalho, eu dei o nome, eu montei um trabalho junto com o mestre Suassuna, que nós demos o nome de Cordão de Ouro, que permanece até hoje
sob a direção do mestre Suassuna. Um trabalho muito bom. Eu dei o nome no meu trabalho de Capoeira São Bento Grande, que na realidade não era um grupo, era a Associação de Capoeira São Bento Grande. Todo mundo no início era assim. Tá? O grupo de show, eu tive vários nomes também. Tá? Bami Show, Brasil Samba Show, certo? Arte e Cultura, Casa de Arte e Cultura, Ginga Original, então cada show eu dava um nome. O CD também. Aí eu mudei de São Bento Grande para Capoeira Made in Brasil. E mudei agora, e com certeza, enquanto vida tiver, vai permanecer esse nome, que é Capoeira Ginga Brasília. É o nome do trabalho. Não é um grupo que pretende monopolizar. É um grupo que, como eu falei, que para ser conhecido tem que ter um nome. E a ideia esse trabalho, eu sou um capoeirista que entra em todos os lugares. Aí toda a capoeira eu entro, tá? Algumas pessoas gostam de mim muito, outros têm inveja, têm ciúme, não sei porquê. Isso é natural, tá? Então eu não tenho um grupo para, como eu falei, monopolizar. Eu tenho um grupo para ter um nome, ser conhecido e divulgar o trabalho. Certo? Ao passo que hoje as pessoas têm um grupo para se tornarem dono, certo? Da capoeira. Você é boliviano? Argentino. Argentino, desculpe. Você é argentino. A Argentina é um país. Ela tenta ser o melhor país do mundo, mas não querendo passar por cima de outros. Ela tenta fazer ajudar os seus povos, seu povo, tá? Brasil e assim por diante. Ao passo que tem países que querem dominar todos os outros países. Assim são os grupos, certo? Dá para entender? Os grupos Sim. são assim. E eu não gostaria de ter, não quero ter. Lógico que se eu tenho minha capoeira na minha academia, no meu trabalho de capoeira, pode vir qualquer um, vai participar, mas dentro dos meus termos. Se chegar querendo bagunçar, eu peço para dar um tempo ou até mesmo sair. Certo? Então, esse é a ideia, e eu aconselho a qualquer um, porque o que estragou a capoeira, eu acredito, pode ser que não, pode até ser que ajudou, foi essa ideia de grupo, certo? E essa ideia de grupo traz concorrência. Você tem que ser o melhor, mas tem que reconhecer que às vezes lhe falta alguma coisa e você tem que buscar em algum lugar. Tá? Você é o melhor, mas não é o absoluto. Porque sempre tem alguém que sabe um pouquinho mais, alguma coisa do que você. Nós não sabemos tudo. Tá? Eu sempre consigo aprender alguma coisa com alguém que aí talvez seja inferior a mim. Certo? Sim. Então é isso aí. Legal, mestre. Aí, bom, você tem tempo? Tem um tempinho? Um pouquinho só. Tá, ok. Não, então pra assim, fechar... Se precisar de voltar outras vezes, a gente... Sim. Tudo bem, estou à disposição. Não, na verdade, assim, eu queria ter uma ideia do seu trabalho também, meu mestre falou que também no começo
quando ele começou a dar aula aqui em São Paulo foi difícil, né? E aí o senhor começou a falar também disso, de grupos, e que tem essa disputa, né? Para você foi também igual assim? Até hoje é difícil. É difícil, né? Até hoje é difícil. É muito. Né? E tem muitos grupos. A gente não... Todo trabalho é difícil quando começa, é difícil para manter, tá? É difícil para levantar e é difícil para manter. Tá? Nenhuma empresa que a gente vê por aí, não, puxa, mas foi difícil para ele chegar ali e está sendo difícil para ele manter isso. Para mim também é a mesma coisa. Ok, então mestre. Bom, vou deixar o senhor. Não, tem mais alguma coisa? Pode falar. Não, na verdade eu tenho várias argumentos. Assim, tipo, o senhor falou sobre os começos na capoeira. Do meu lado, assim, sempre os pais ficam meio com receio, não sei se é a palavra de vou fazer capoeira e tal. Como é que foi a reação dos seus pais? Como era nesse momento, o fato de fazer capoeira, de ser um capoeirista? Certo. Eu não tive assim lá muito problema, porque quando eu comecei capoeira eu já era independente. Eu tinha 19 anos de idade. Eu não fui criado com os meus pais, tá? Então eu tinha total liberdade de fazer o que eu queria. A partir dos 15 anos de idade eu ganhei o mundo, tá? E aos 19 fui fazer capoeira. Tá? E aí depois fui conversar com a minha mãe e tal, né, que fazia capoeira, mas ela nem sabia direito o que era, mas ela não gostou muito e tal, né? Mas quando ela me viu, aí ela entendeu, né, o que eu fazia, que era muito bonito, e as pessoas me admiravam, me aplaudiam nas rodas. Né? E passei a viver e até ajudar ela através disso. Então não tive nenhum problema. Tá? Mesmo porque eu nunca me envolvi com marginalidade. Quem marginaliza as coisas são as pessoas. Tá? Tudo que existe, ela existe para ajudar a humanidade. Ela é criada pelo ser humano para ajudar o ser humano. Mas o ser humano aproveita as ideias, né, e o potencial e a força de uma determinada coisa para deturpá-lo. Tá? Eu costumo dizer, muita gente fala isso, que não é um revólver que mata. Quem mata é a pessoa que aciona. Ele foi criado, lógico, pro bem, pro mal, mas se não tiver alguém que acione o gatilho, ele por si só, ele não mata ninguém. Tá? Tem que ter sempre a participação de um ou outro. A capoeira, quem marginaliza são as pessoas. É uma arte riquíssima, bonita, eficiente, tá? Mas que as pessoas de má índole, ela termina prejudicando. Mas, por outro lado, eu acho que é bom, e eu costumo dizer, tudo serve como exemplo. Exemplo para não fazer e exemplo para fazer. Certo? Certo, mestre. Mestre, você teve a possibilidade de conhecer o mestre Bimba, o Pastinha, tomou aulas com ele? Não tomei aula com Pastinha nem com Bimba, mas eu ouvi jogar. O mestre Bimba não ouvi, mas eu ouvi fazer uma apresentação, por sinal tenho quase tudo na mente até hoje, mas é uma pessoa que eu respeitei e respeito muito,
pela sua, né, contribuição à nossa cultura. Entendeu? Mas eu não tive a oportunidade de vê-lo jogar e nem tomar aula. O Pastinha ainda consegui ver jogar um pouco, tá? Mestre Pastinha. Falando assim sobre essas mudanças, né, o Mestre Bimba, ele cria um estilo de capoeira porque vê que estava sendo um pouco desvirtuado, né? Tem grupos que atualmente que eles falam isso e tentam fazer essas mudanças também. O que acha você sobre isso? Eu acho que toda mudança, como o mestre Bimba fez, ele tem que pesquisar direitinho. O mestre Bimba pesquisou, deu continuidade, introduziu algumas coisas. A ideia eu acho muito genial, muito boa. E muita gente hoje fazem, mas deturpa porque fazem coisas que não tem sentido, não tem nexo, certo? Não tem sentido. Então querem pesquisar, querem, como é que se fala? Não pesquisar, querem ter um trabalho diferenciado, mas tem primeiro que pesquisar. Eu acho que todo acréscimo em qualquer coisa para melhor, primeiro tem que pesquisar como foi feito e aonde está e o que pode acrescentar sem perder os seus fundamentos. Ok. Deu, pai? Entendi. Bom, e para terminar, você que acha sobre a capoeira fora do Brasil? Como ela cresceu, não se fala da capoeira brasileira, mas fora do Brasil tem muitos lugares. Tem mais capoeira fora do Brasil do que no Brasil, né? Eu acho legal, acho muito bom, inclusive viajo sempre, tá? Já tive vários lugares aí dando aula. Tem pessoas que já viajaram mais novos do que eu, muito mais que eu, certo? Mas eu tenho uma consciência de que quando viajo, eu tento procurar fazer o melhor. E sei o que estou fazendo, certo? Sei o que estou fazendo. E acho muito interessante e acho até que os estrangeiros vão organizar a capoeira mais rápido que nós. Tá? Acho que vão. Porque lá fora existe uma ética maior do que a nossa. O brasileiro, não, embora exista, mas ele não respeita muito a ética. Ele é muito individual, certo? E às vezes desonesto consigo mesmo. Tá? Entendeu? Mas eu procuro estar conversando porque com todos os capoeiristas e tal, é difícil conversar. Como vai ser difícil também lá na sua terra, eu acho que já está sendo, né? Que quando a pessoa começa a montar um trabalho, ele começa a se julgar o dono do mundo, e isso dificulta um pouco a nossa organização, certo? Quando eu falo em organizar, não é ter que seguir todo mundo a mesma coisa, não, porque nós temos liberdade de expressão, temos direito de criar, mas criar dentro de um contexto ético e fundamental. Ok, obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e agora eu preciso... Sim, não.